galera, seja bem-vindo ao canal da Tips. Tudo tranquilo? Douglas na área aqui. Olha só, antes de tudo de mais nada, se você não é maior de 18 anos, não faça apostas esportivas, é proibido, tá? E você já curte, compartilha e se inscreva e aperte esse sininho aí. E logo vai aparecer para você receber novas notificações. Show de bola? Brasil! Bom, eu quero falar de um assunto muito importante aqui com vocês, tá? Nem tudo que você vê na internet sobre aposta esportiva é verdade, tá? Ainda mais alguns influenciadores muito importantes. E eu vim aqui para alertar sobre isso hoje, tá? Eu estava assistindo uma live do Ricardo, da Full Trader, e ele expôs um negócio aqui que... Cuidado, tá? Tomem cuidado. Para vocês depois não culparem o cara, porque a falta de entendimento é sua, não é do influenciador. Ele tá fazendo o papel dele de divulgação. Só que se você não entender a parada, você vai se ferrar, tá? Você vai se ferrar. Então ouça aqui, ouça essa fala dele aqui, preste atenção nisso. Tá? Depois eu vou explicar o que ele quer dizer em um outro que ele fala em relação a, por exemplo, não importa o gol. Ele sempre bate nessa tecla. Para você ganhar dinheiro, não importa o gol, importa a probabilidade. E eu vou explicar isso para vocês também hoje, tá? Mas ouça esse vídeo. São Paulo Atlético Nacional. Eu vou aqui no placar exato. Dá uma olhada no que eu vou te mostrar, tá? Aqui no placar exato, o lei goleada Atlético Nacional tá 180. 180, cara, para você entrar, para você colocar aqui, por exemplo, ó, R$1.000, você ganha 5. Certo? R$1.000 você ganha 5, tem uma comissãozinha ali, vai ficar R$5 ali para vocês. Na Super Odd, que é a mesma coisa aí, ó, que é, ó, Atlético Nacional não goleia a 1.01 no back, você vai lá e coloca a mesma stake sua de 1.000, te paga o dobro. E aqui não tem comissão. Agora eu pergunto para você, vale a pena ou não o senhor largar? Não importa onde é que você faz essas operações. Não faz sentido nenhum o senhor está operando esse tipo de mercado, por exemplo, em outro lugar. Não faz sentido. É como você chegar na hora de receber teu salário, aí o patrão fala assim, pessoal, toma aqui, ó, R$5.000 de salário. Aí você fala, não, patrão, quero não. Me paga 2,5, só que é bom. Porra, velho, você entende? Não faz sentido. Se o senhor ainda não tem a sua conta na Futbet. Tá, teve uma oscilação de áudio aí, é áudio ele que tá desregulado e tava dando esse probleminha lá. Tava ficando baixo e alto, tá? Mas enfim, você vai, né, você sentiu essa oscilação de áudio. O que eu quero dizer aqui? Pra questão que ele gravou aqui, passa mais uma desinformação se você não se atentar, tá? Se você não se atentar. Então fica como uma desinformação dele. Ele tá passando algo que não é verdade, tá? Por que eu falo que não é verdade? Olha só. Eu vou entrar lá no jogo do... Eu tô aqui no... Vou entrar aqui no jogo do São Paulo. E perceba que no jogo do São Paulo, você entrando em placar exato e fazendo o seu trade aqui, na goleada de 180 que ele falou, para colocar R$1.000 e ganhar 5... Ok, você tem controle total do seu trade aqui. Controle total. Só que aqui na Super Odd, meu querido, goleada do Atlético Nacional, não golear. Aqui, você no back, fazer um back de 1.000 para ganhar R$10, como ele falou, aqui você não tem controle. Já está bem especificado aqui, ó. Este mercado não possui cashback.
não terá mercado ao vivo. O que eu quero dizer para você? Lá no Correct Score, se você tomar o segundo gol contra a sua posição e o Atlético Nacional dar uma engrossada pro lado do São Paulo, você consegue sair com um head pequeno. Aqui você não consegue sair, meu irmão. Aqui é os 1.000 conto no seu rabo. Então preste atenção, cara. Preste atenção à informação que é passada pro seu público. Você tá entendendo? Aqui, quando você clica aqui, o mercado fecha e ele só vai... Aqui é um punter. Você entra e foda-se. Ou ganha ou perde. Já está especificado aqui, ó. Aposta será ganha na vitória do São Paulo, qualquer empate ou qualquer outro, onde de 4 gols. Este mercado não possui cashback. Então você não consegue tirar. E a stake máxima que você pode entrar aqui é de 5.000. Você entendeu? Por que a maioria dos... Desculpa a palavra. A maioria dos trouxa perde dinheiro no mercado? Porque o cara ele não consegue ter uma visão desse mercado. O cara ele não consegue assumir as suas responsabilidades. E quando ele leva taca aqui, quando ele se fode aqui, ele culpa quem? O influenciador. Tá? Eu não tô culpando o Ricardo aqui não. Porque o Ricardo está fazendo o papel dele. Ele está fazendo o marketing da Futbet dele. Que ele ganha para isso. Tá? Mas atentem-se. Pelo amor de Deus, não seja trouxa. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando o Ricardo fala em relação que... Eu vi muito debate. Pô, que não sei o que. O cara falou lá que você ganha dinheiro, que não precisa do gol. Cara, eu vou explicar. O Ricardo ele bate muito nessa tecla. Porque você pode ver a maioria das entradas que ele faz não tem nada a ver com o que ele fala em relação a ganhar dinheiro com isso. A não ser quando ele entra em under. Ou algum outro jogo que cabe no que ele está falando. Algum outro jogo que cabe no que ele está falando. É isso. E eu vou explicar isso para você. E eu vou até ajudar o Ricardo. para que o cara entenda. Para quem assiste esse vídeo meu, ele entenda. Preste atenção. Se nós temos um time. Se nós temos um time. Tá? Nós temos um time A. E ele está com uma odd, um exemplo, 1,80, 1,50, 1,80, ele é considerado um favorito do jogo, certo? O time visitante ele vai estar com uma odd média aí de 3 a 4. O mercado está dando essa odd para esse time porque o mercado, na sua avaliação, esse time é o favorito. Está jogando em casa, tem um bom desempenho no campeonato, tá com o time completo, não tem expulsão, não tem lesão, enfim, ele é um time completo. O time visitante, ele tá jogando fora de casa, de repente tem alguns desfalcos, enfim, ele não é o favorito. Então a casa, para ela, fala o seguinte: esse time é o favorito, ele tem que estar melhor no jogo. E essa odd de 1,80, ela fica oscilando entre 5 ticks abaixo. Se o time favorito, ou 5 até 10 tickets abaixo, se o time favorito, ele está jogando foderasticamente, mais do que o necessário. Você está entendendo? Ele está chutando muito mais, está criando muito mais, então essa odd ela vai cair. E para quem entra em back, ele vai lucrar. Se ele entra a 1,80 e essa odd cai a 1,70, ele lucra 10 tickets. Certo? Entenderam essa parada? Deixa eu pegar um negócio aqui. Presta atenção. Calculadora. Nós estamos aqui na nossa calculadora. Presta atenção. Se o cara entra em back a 1,80, a 1,80, e ele vai sair em lei, ele vai colocar uma stake de 1.000 aqui, por exemplo, ele sai a 1,70, um exemplo, tá? Ele vai ter um lucro aí de R$58.
E essa variação, ela é muito louca. E acontece isso muito rapidamente. Então, por isso que o Ricardo fala que não precisa sair o gol para que ele lucre. Porque ele joga contra a probabilidade que pode acontecer. E ele joga a favor da probabilidade a mais que pode acontecer. Porque se o time favorito estiver jogando o que o mercado espera, essa odd ela não sai do lugar, pelo menos até os 20, 25 minutos. Ela não sai do lugar. Ela fica 1.80, 1.81, 1.79. Ela fica oscilando. Você está entendendo? Agora, se esse favorito, ele tá um super favorito chutando e o mercado tá vendo que vai sair gol, essa odd aqui ela vai diminuir. E é nisso que ele lucra. Para um outro lado, se esse time que é favorito, ele não tá jogando nada, tá uma porcaria, nada dá certo, é aquele jogo embolado no meio, o time favorito não tá jogando, o time da casa tá atacando, tá chutando, tá criando, essa odd do time favorito, ou essa odd do time favorito aqui, ela de 1,80, ela vai embora para 2. Fácil. E se ela chegar em 2, você tá levando 100 conto de head. Você tá entendendo a proporção? Se, por acaso, o time da casa, que tem uma odd, um exemplo, 4, tá? Uma odd 4, e ele tá jogando muito bem, ele está jogando muito melhor do que o time favorito dentro da casa, essa odd 4, ela vai baixar para 3.60. Para 3.60. Você está no lucro. Se você entrar em lei ao time da casa. E não necessariamente precisa sair o gol. Só precisa ter a movimentação dos times, que a casa entenda que aquele time visitante ele é muito melhor do que o time da casa. E você vai fazer um lei ao time da casa, para o time da casa não ganhar ou empatar, enfim. E é essa desproporcionalidade de odd, onde uma odd ela cai muito, que é o caso aqui, você lucra jogando contra o time da casa. Ou se o favorito ele está jogando mais do que o necessário para jogar, essa odd dele de 1,80, por exemplo, vai cair para 1,70, 1,60. E é essa proporção de tickets que você ganha no mercado. E é isso que o Ricardo explica para você. E é isso que você tem que entender. Só que as pessoas, ele pega o mercado esportivo e coloca tudo num balaio, todas as coisas, coloca tudo num balaio, aí fica falando, ai, porque o cara fala, você acha que não é nesse, você tem que sair gol. Não tem que sair gol para você lucrar. A única coisa que tem que ter é que o jogo ele tem que estar num patamar dito em pré-live. Se esse jogo está nesse patamar dito e ele segue esse rito, a odd ela quase não tem a variação. Mas se esse jogo está num patamar dito e no live, no jogo, ele não tem nada a ver com aquilo, é lógico que você vai lucrar. Se você for inteligente o suficiente para entender isso. Mercado verifica que o jogo é um jogo over, que vai sair bastante gols. Aí tá lá uma odd do under de um under 2,5, tá lá pagando 5, porque o mercado espera muitos gols, muitos gols. Só que no começo do jogo o mercado já começa a ver que os dois times têm dificuldades em atacar, em fazer gol, em criar. Essa odd do under, que é menos 2,5, essa odd do under ela cai bruscamente para 4,10. Para 4,10. E é aí que você lucra. Se você entrar num jogo over, achando que o jogo vai sair muito gols, e você entra em back over, e esse jogo ele é under, você se fode. Você perde dinheiro muito mais rápido. Por isso a importância de você estar no live, de você observar o jogo. Fala, cara, esse jogo é over. Por que tá assim? Por que tá under assim? Por que o jogo não desenvolve? E você começa a ver que a odd do under ela começa a derreter, cara. Então é isso que o Ricardo quer falar. É questão de probabilidade. Se você entra num jogo under, que ele não é under, ele é over,
você tem possibilidade de tirar dinheiro. Se você entra num jogo over, que é aquela probabilidade do jogo ser over e ele está sendo under, você ganha dinheiro muito mais rápido. Porque o mercado ele tem que se ajustar a isso. E é nesse ajuste que você está dentro que a odd cai e você pega essa diferença de ticket. Entenderam isso? É isso que o Ricardo quer falar. Só que é isso especificamente dentro de um mercado. Você não vai querer fazer isso dentro de um lei 0 a 1, que é onde você entra já em head. Você entra em head. Sabe quando que você vai ter lucro no lei 0 a 1? Só se sair o gol a favor da sua posição ou mais de que 2 gols na partida. Aí sim, garotinho. Você precisa do gol. Tem uma entrada que o Ricardo ele fala muito em questão de que ele ganhou muito dinheiro, que é o back no primeiro tempo. É a esperada do gol no primeiro tempo. A esperada do gol no primeiro tempo. Ele é muito claro em falar isso. É a esperada do gol no primeiro tempo. Ele verifica o jogo. O time favorito está jogando bem, está desenvolvendo, está tudo. Ele faz a sua entrada esperando o gol. Ele pode lucrar sem sair gol alguns tickets. Ele pode. Mas se o time estiver muito intenso, ele vai esperar o gol no primeiro tempo. Até porque se passar o primeiro tempo 0 a 0, ele vai sair com um head mas muito pequeno. Por causa da variação de odd. Se a odd começa a 1,80 e ele faz essa entrada e o time está jogando para um caralho, essa odd cai a 1,60, 1,55 e ele ganha nesse ticket. Mas se ele quiser esperar o mercado desenvolver, esperar o gol até o primeiro tempo, essa odd ela vai acabar no mínimo 1,82, 1,85. Vai sair com head desse tamanho. Então é questão de inteligência do mercado. E realmente, para você ganhar dinheiro no mercado, você não precisa que saia gol. Você só precisa ser inteligente para ver os mercados, para você trabalhar dessa forma. Mas o lei 0 a 1 você não consegue trabalhar dessa forma. Um lei 0 a 3 você não consegue trabalhar dessa forma. O lei 0 a 3 ainda você tem lucro a partir dos 55 minutos, 50 minutos, você já tem lucro. Um pouquinho de lucro. Porque o mercado entende que para sair 3 gols vai demorar, enfim. Mas o lei 0 a 1, o lei 0 a 2, não, pô. São mercados que não tem como você fazer essa métrica que o Ricardo faz. Você entendeu essa proporção? Espero ter esclarecido isso para vocês. Nós estamos com 17, quase 18 minutos, tá? Deixa eu passar um negócio para vocês aqui. Estou aqui no nosso site aqui, do grupo VIP, tá? E hoje tem esses jogos da Comebol aqui. Vélez Sarsfield e Fortaleza, tá? Eu vou fazer uma prévia bem rápida desses 3 jogos aqui para vocês entenderem alguma coisa, alguma métrica de uma, talvez, de uma entrada hoje. Beleza? Vamos colocar o Vélez que está jogando em casa contra o Fortaleza. O primeiro jogo aqui no confronto direto deles, que foi dia 12/8, eles empataram 0 a 0. Quer dizer, na casa do Fortaleza, o Fortaleza não fez nenhum gol, tá? A questão do nosso tips aqui, os dois são bem fracos em relação a atividades. Nós temos aqui uma média de gol dos últimos 10 jogos de nenhum, praticamente 0,90 de gols, que é nenhum gol por partida, né? Algum gol falhou, algum jogo falhou, e só que ele sofre pouco gol, o Vélez. Da mesma forma, o Fortaleza está no quesito de marcados gol bem pouco também, nenhum gol por partida, porém sofre muito gol fora de casa, tá? Então essa é uma métrica muito legal para você entender. Nos confrontos em gerais, em casa, o Vélez ganhou, empatou, ganhou e ganhou. Então o Vélez, consideravelmente, dentro de casa, no seu campeonato, ele é forte. Consideravelmente. Fora, o Fortaleza perdeu, empatou, perdeu, e não tem resultado, e perdeu. Quer dizer, fora de casa, o Fortaleza perdeu todas. Né? Tem a quantidade de chutes aqui quando você abre o jogo, enfim, tá? Escanteios, enfim, tem uma média que você pode clicar aqui e abrir também e verificar isso. O nosso gráfico aqui, dos últimos 10 jogos, o time do Vélez Sarsfield ganhou 4.
O over 1.5 também, dos 10, teve 40% ou 4 jogos que saíram over HT. Então não é jogo para over HT, tá? Não é. Um over 1.5, de 10 ele ganhou 5. Não é jogo para over. Então esse jogo não é para over. Ele pode ser talvez um jogo para under 3,5. Pode ser, tá? Dos últimos 5 jogos, o Vélez teve 75%, né, de aproveitamento. Dos últimos 5 jogos que ele jogou em casa, ele ganhou 3 e fora ele ganhou 1, tá? O time do Fortaleza fora de casa, ele não ganhou nenhuma. Manjou essa estatística? Então você viu o cenário, mais ou menos? Entendeu o cenário aqui? Se eu for ver um diagnóstico de confrontos aqui, por exemplo, de todos os confrontos, dos últimos 20 jogos, o over 1.5 saíram 80% para cada, de 20 jogos, tá? 20 jogos. O over 1.5 saiu 55% para o Vélez e 70% para o Fortaleza. Para marcar gol no HT, 30%. Não é. Você entendeu que não é jogo para over isso? É um jogo amarrado, que vai ter uma amarra. Tá? O que eu espero desse jogo? Ó, marcou ambos os tempos. Acho que teve um jogo que aconteceu isso. Né? Teve o jogo que tomou uma goleada. Uma virada. O Vélez teve praticamente um jogo também que ele tomou uma goleada. Ele tomou uma goleada, não, perdão. Ele estava ganhando e virou. Tomou a virada. Né? Jogos que tomou a virada. Tá? Então o Vélez tomou uma virada. Goleada aqui, ó. Jogos que aplicado, né? Goleada aplicada. Um jogo. O Fortaleza também, praticamente um jogo, 2 jogos aqui. E sofreu goleada também. Cada um com a sua perspectiva aqui de um jogo e o outro 2 jogos também, tá? Isso aqui é uma análise métrica. Aí aqui embaixo nós temos os confrontos entre eles, só que não tem dados aqui porque é o segundo jogo. Então tem muito. Ó, o under 2.5 foi 100%, porque o jogo dele saiu 0-0. Então não tem tantos dados para você colher no confronto entre eles por essa Copa aí, tá? Outra coisa interessante aqui, quando você clica aqui, a IA fala o seguinte, ó, o Vélez Sarsfield está em 50º na posição, enquanto Fortaleza também, mas ele coloca 50º aqui, não é exatamente esse valor, lógico, né, porque é um confronto direto na Libertadores, tá? Então ele não tem esses dados. Em termos de forma, o Vélez somou 16 pontos em 10 jogos, o Fortaleza somou 7. Também nesses 10 jogos, uma média de gol entre 0 e 80, é o que nós falamos lá anteriormente, tá? E ele dá um palpite que Beck Vélez Sarsfield, que é um palpite da IA, que não é tão interessante para nós, mas ele busca essa situação do palpite, tá? Nesse jogo, em questão de métrica, em questão de entrada aqui, pela questão do Fortaleza estar jogando fora de casa e dentro de casa, eu partiria para um lay 0-3. Tá? Para o Fortaleza não meter 3-0 no time do Vélez Sarsfield. Então seria essa minha entrada, provavelmente em pré-live. Beleza? Então fica gravado aí. Nós temos um jogo do São Paulo e Atlético Nacional, que o Ricardo estava falando. São Paulo, no seu confronto, também empatou o jogo, lá fora de casa. Só que dentro de casa aqui, aparentemente o São Paulo já vai entrar um pouquinho mais completo e tal, enfim. Nós, num diagnóstico mais detalhado aqui também, um over praticamente quase 100% saiu o gol do São Paulo no jogo, pelo menos um gol, né, desses 20 jogos, pelo menos um gol saiu Paulo. Aqui pelo menos 80%, na verdade 80% teve um over 1.5 em todo jogo, tá? 50% teve. Pode ver que é uma métrica que talvez tenha bastante gols do time do São Paulo, como sofre, como faz também, tá? Marcou o gol no HT 45%, 60%, sofreu o gol no HT 25%, 30%. Então praticamente no
over HT não seria bom uma entrada. Até porque vai ser um jogo disputado, é Copa Libertadores, enfim. Tá? Então aqui tem todas as métricas deles também. A parte de confrontos 0 a 0. Outros confrontos dentro de casa, o São Paulo ele ganhou praticamente todos, ganhou do Vitória, Atlético Paranaense, Fluminense, Corinthians. Fora de casa, o Atlético Nacional ganhou, empatou, perdeu e ganhou. Então, também o Atlético Nacional fora de casa não é um time que seja fraco, tá? Para ter essa dúvida em entrar ou não entrar contra ou a favor do Atlético. Então tá duvidoso. É um jogo duvidoso, tá? O que eu quero dizer aqui para vocês? São Paulo, o que eu vejo aqui? São Paulo e Atlético Nacional. Eu creio muito num lei 0-3 também contra o Atlético Nacional, para o Atlético Nacional não meter 0-3 ou até mesmo pegar aquela entrada do Ricardo de 180 odd para um lei goleada no correct score, tá? Não entre, pelo amor de Deus, naquela super odd. Se o Atlético Nacional criar agarrão no jogo, você vai ficar com toba na mão. Se o Atlético Nacional criar agarrão no jogo, meter 1 a 0 e meter o segundo gol, a sua stakezinha vai pro pau. E aí a gente parte pro lado da oração. Te esquece de trade da tranquilidade e passa para a oração. E 1000 conto é 1000 conto, tá? Então entra no correct score. Pelo menos se você levar o segundo gol contra a posição, você sai com seu headzinho ali de 15, 20% e Brasil. Vai perder toda a sua stake. Tá? Esse jogo, lei 0-3, lei goleada. Lei goleada está muito alto. Creio que o lei 0-3 seja mais satisfatório. Espera o jogo começar. Tá? Se você quer entrar no lei 0-3 pré-live, ótimo. Essa é a entrada. Mas se você quer fazer outra operação, São Paulo, back ao São Paulo. Lei ao Atlético Nacional, espera o jogo começar. Você viu que o São Paulo está dominando, está atacando, está fazendo o necessário para ele ganhar o jogo, anulando o time nacional? Aí é lei ao Atlético Nacional. Se o São Paulo tiver muito foda no jogo, intenso, aí é um back ao São Paulo, porque aí você vai estar lucrando com a queda da odd, tá? Duvido muito que o São Paulo esteja, porque o São Paulo... Desculpe os São Paulinos aí, mas pelo amor de Deus, parece que o time não encaixou. Racing e Peñarol. Racing e Peñarol. Esse jogo aqui estão dando uma odd para 1,48 para o Racing. Tá? No último confronto direto, o Peñarol ganhou dentro de casa e vai levar uma pressão enorme do Racing, certeza. Tá? Certeza. Nos confrontos com outros dentro de casa, o Racing perdeu para o Tigres, ganhou, praticamente perdeu 3, ganhou 4. Fora de casa, o Peñarol ganhou só 1, perdeu 2 e empatou 1. Cara, esse jogo aqui é um jogo que quando você bate o olho, é uma coisa que eu separei aqui para falar também, é um jogo quando você bate o olho na odd 1,48, fala é back. E é aí que o cara, se fode, porque ele não tem a ideia de que é diferente um campeonato estadual de uma Copa Libertadores. Esse Peñarol, ele vai armar uma defesa foda para ele manter esse 1 a 0 de vantagem, cara. É aquela muralha, tá ligado? Aquela muralha que ele vai formar para isso. Aqui, na análise total, o Racing, de todos os jogos, 100% ele fez gol. É uma métrica boa. Dá para fazer um back? Não dá para fazer back nesse jogo. Não dá para fazer back nesse jogo, pelo amor de Deus. Não dá. Esse jogo aqui é para você sentar e assistir ele. É para você não fazer nada. Você não fazer nada nesse jogo, você tá ganhando dinheiro. Ou deixando de perder. Tá? Deixando de perder. Então esse jogo não é para fazer nada. Esse jogo não tem análise. Esse jogo, quando você olha ele, estatisticamente falando, ele não tem o motivo para você entrar. Não tem. A odd do lei 0-3, por exemplo, aqui vai ser alta. Um lei ao Peñarol? Não. Não compensa um lei ao Peñarol. Porque o Peñarol ele vai jogar por uma bola, meu irmão.
aquela bola que se escapa é gol. Então não tome risco nesse Racing. Minha opinião. A de vocês eu não sei. Eu não vou arriscar nada nesse jogo. Nada. É porque ele é 20h30, eu vou estar assistindo o São Paulo. Tá? Tomem cuidado. É isso que eu tenho para falar para vocês. Espero ter ajudado bastante e vou estar passando sempre essas discrepâncias que existem com influenciadores que falam isso. Eu vou colocar sempre aqui e tentar explicar o máximo para vocês entenderem essa parada. Um abraço. Fiquem com Deus. Bons jogos.